For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 20, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Até aqui. Nós estamos fazendo uma série de mensagens com o título O Autor, a História e o Palco. Hoje nós estamos na terceira mensagem desta série, e a nossa proposta é trazer aos irmãos uma cosmovisão cristã. O que significa essa palavra? Cosmovisão é uma visão de mundo, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o sentido da vida, o sentido da história, por que o mundo está como está, por que todas as coisas estão como estão. Este é o nosso propósito. E a nossa série começou falando sobre a criação. Nós falamos sobre a criação do mundo. E é importante nós termos uma cosmovisão cristã, porque dependendo da nossa cosmovisão, dependendo da maneira como nós enxergamos o mundo, isso vai afetar o nosso estilo de vida. Isso vai afetar a maneira como nós encaramos a vida. Então nós começamos dizendo sobre a criação, falando sobre a criação. E nós cremos que Deus criou o mundo. Isso faz parte da nossa visão de mundo, da visão cristã de mundo. Então para nós não existe acaso. Não existe acaso. Deus criou este mundo. Existe um ser inteligente que interage com a sua criação. Ele não apenas criou, mas ele se envolve com a criação. Este ser que é Deus, ele estabeleceu regras para a sua criação. Ele deu ordens, mandamentos para a sua criação. E nós vimos também que o homem caiu. Ele desobedeceu esse Deus, que é o Deus criador de toda a terra. Houve então o que nós chamamos de queda. E a queda vai também nos explicar algumas coisas que estão acontecendo. A queda vai nos explicar por que os homens são maus. Por que os homens fazem o que fazem. A queda vai nos explicar por que existe tanta corrupção em nosso país. Por que existe tanto adultério. Ontem nós tivemos aqui um seminário para casais, e eu trouxe um dado que é um dado triste. O Brasil é o país mais infiel da América Latina. 11 países foram pesquisados, o Brasil é o número 1 em adultérios. Mais de 70% dos homens brasileiros, dos que foram entrevistados, disseram já ter traído suas esposas pelo menos uma vez. A queda vai nos explicar por que essas coisas acontecem. Por que o homem é mau? E não só o homem, mas por que o mundo, o planeta está como está?
Por que existe problemas na camada de ozônio? Por que existe a extinção de alguns animais? Por que nós estamos tendo dificuldades com água potável? Por que existe tanta comida hoje com agrotóxico? Por quê? Por causa da queda. O homem desobedeceu a Deus, ele foi amaldiçoado, ele se tornou um ser pecador, inclinado para o mal, e não só ele foi amaldiçoado, mas a Bíblia diz que toda a terra. E Deus, ao olhar para a terra, ele vai tratar com a terra e com o homem. Gênesis capítulo 6, dos versículos 11 ao 13, diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Isso lá atrás, irmãos, parece que a gente está vendo aqui o da Atena, não é? A terra estava corrompida e cheia de violência. Mas isso aconteceu há milhares de anos. Não é de hoje que a terra se tornou violenta. Aí o texto continua: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta. O problema não está apenas no Planalto, o problema não está apenas no governo, o problema está em todos nós. Está no homem que estaciona numa vaga que é proibida, está no empresário que sonega impostos, está no aluno que cola na prova. A corrupção não está apenas lá, no Congresso. Está em toda a humanidade corrompeu a sua conduta. Aí Deus disse para Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E aí nós sabemos o que aconteceu depois disso. Deus enviou o dilúvio, só a família de Noé foi salva, e 2 espécies de cada animal. De outro lado, de um lado nós temos a cosmovisão cristã, que explica para nós este mundo. Nós sabemos que Deus criou este mundo, Ele criou todas as coisas, e quando Ele terminou de criar todas as coisas, Ele disse Deus: é muito bom, foi muito bom tudo isso que eu fiz. Tudo tem um propósito específico, nada foi feito por um acaso, há uma engrenagem em tudo isso. E Deus, como Criador, Ele estabeleceu leis para o homem, estabeleceu leis para a sua criação. E aí o que a gente viu depois disso foi a queda. O homem desobedeceu a Deus, ele foi amaldiçoado juntamente com toda a criação. Este é o lado nosso, da visão que nós temos de mundo, de como nós enxergamos o mundo, como nós entendemos tudo o que está acontecendo à nossa volta. Agora, de um outro lado, existe um outro tipo de cosmovisão, que é o que nós chamamos de cosmovisão secular, que é a cosmovisão deste mundo, desta sociedade. Eles dizem: tudo veio à existência por um acaso. O Big Bang, uma explosão. Os homens, há também aqueles que acreditam que o homem veio de um ser irracional, como o macaco, da evolução, é o darwinismo. As pessoas tentam explicar o mundo desta forma. Então tudo surgiu por um acaso, uma explosão, uma ameba, o homem evoluiu do macaco. Então nada tem sentido. Nós olhamos para a história como tudo surgiu de um acaso, sem uma explicação, então nada tem sentido na vida. Nós é que damos sentido, o sentido que nós queremos para a nossa vida. Nós vamos dar o sentido que queremos. O mal, ele existe porque o homem ainda não evoluiu. É assim que as pessoas explicam o mal. O homem ainda não evoluiu, o homem é produto do meio em que ele vive. O que isso quer dizer? Que o mal ele vai ser resolvido quando as estruturas melhorarem. O homem é mau por causa da condição em que ele vive, o ambiente em que ele vive. Se a educação melhorar, o homem vai ser melhor. Se a saúde melhorar, o homem será um homem melhor. Se ele habitar num país onde as pessoas são mais inteligentes,
mais cultas, mais evoluídas, então o homem será um homem melhor. O problema é que algumas culturas, algumas raças ainda não evoluíram. Por isso que ainda existe violência, por isso que ainda existe promiscuidade, por isso que ainda existe doenças, mortalidade infantil, analfabetismo, porque não houve uma evolução. É assim que o mundo aí fora explica o que está acontecendo à nossa volta. Não existe sentido para as coisas, nós é que damos o sentido da vida, o sentido que nós queremos, cada um dá sentido à maneira como quer para a sua própria vida, e o mal é porque o homem ainda não evoluiu. Ele está num processo de evolução, ele está melhorando. Os homens acreditaram nisso por muito tempo, mas esta é uma falácia que perdeu a sua força na Primeira Guerra Mundial. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, os homens se abalaram, e logo depois teve a Segunda Guerra Mundial. O homem acreditava no poder evolutivo da ciência, que eles teriam explicações, que eles resolveriam os problemas da humanidade, através do seu conhecimento, através da sabedoria, através da sua perspicácia. Aí sabe o que aconteceu? O homem fez a bomba atômica. Os problemas não diminuíram, eles aumentaram. É isso que nós vemos quando o homem ele busca uma resposta numa visão de mundo que não é na Bíblia, que não está na Bíblia. Então, qual é o problema desta cosmovisão secular? Dentro da cosmovisão cristã, nós entendemos que Deus criou o mundo, o homem pecou contra este Deus Criador, e o mundo está como está. Então, o homem precisa de uma salvação. Ele precisa ser salvo dessa situação. A terra foi amaldiçoada, o homem se tornou um ser pecador, inclinado para o mal. E a cosmovisão cristã vai dar uma solução para esta situação. Qual é a solução? A solução o próprio Deus estabeleceu. Foi através de Jesus Cristo a salvação para este homem. Do outro lado, nós temos a cosmovisão secular. O homem acredita que tudo surgiu de um acaso, o problema da humanidade é porque ela ainda não evoluiu. Então, qual é a solução para o mal da nossa sociedade? A solução está nas estruturas. Melhore as estruturas, tire o homem da favela e ele será um homem melhor. Coloque nele um terno e uma gravata e ele se tornará um homem melhor. Coloque ele numa universidade e ele se tornará um homem melhor. Então a salvação está nas estruturas. É isso que a cosmovisão secular nos ensina. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Nós vamos olhar hoje do ponto de vista da cosmovisão cristã. Nós estamos vendo todo um enredo. Existe um autor, existe o palco onde toda essa história está acontecendo, existe a história, o autor é o próprio Deus, o palco é este mundo e a história é aquilo que nós estamos vendo na Bíblia, essa narrativa da história da humanidade. O que aconteceu após o dilúvio? Deus disse que iria destruir a terra, e Ele mandou o dilúvio, mas e depois do dilúvio? Gênesis 8, 21, Ele diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais eu vou destruir a terra, como eu fiz agora, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O homem já nasce inclinado para fazer o que é mal. Aí Deus diz: nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz desta vez. Eu não vou fazer mais isso. Eu tenho um plano para que isso não aconteça, para que a terra não seja destruída e para que o homem não seja totalmente destruído. Eu tenho um plano de redenção. A visão que Deus tem para o mundo não é mais uma visão de destruição, mas de restauração. Como será isso? Nós não sabemos. Alguns acreditam que isso vai acontecer através de fogo.
Deus vai restaurar esta terra através de um processo de purificação, mas não aniquilar a terra, destruir a terra. Ele vai restaurar, ele vai purificar a terra através do fogo. Abacuque 2,14 diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. No dilúvio, Deus encheu a terra com água mesmo, de forma literal. Mas agora Deus vai encher a terra com sua glória. Ele vai encher a terra com toda a sua glória. A redenção de Deus não é apenas em relação ao homem. Não é uma redenção apenas para o homem. Isso é muito importante nós entendermos. O que Deus fez, o que Cristo fez na cruz, não foi apenas redimir, resgatar o homem, mas resgatar tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, inclusive a terra. 2 Coríntios 5,19. Deus, em Cristo, estava reconciliando, onde? Na cruz, consigo o mundo, não apenas o homem, mas toda a criação. Quem foi afetado pela queda? O homem se tornou um ser pecador, inclinado para o mal, mas a terra também foi afetada. A terra foi afetada pelo pecado. E ele disse que Deus estava na cruz, através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Então a missão de Jesus não é apenas uma redenção pessoal. A missão de Jesus ao vir a este mundo não foi apenas redimir o homem, mas é uma redenção global de toda a criação. O que o texto desta noite tem a nos dizer então sobre este Redentor? Este Redentor que é Jesus Cristo. Número 1, Jesus nos libertou do império das trevas. Versículo 13 diz: Ele, está falando de Cristo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a redenção. É isso que a Bíblia fala. É isso que Cristo fez por nós na cruz. Ele nos tirou do império das trevas. Diferente da cosmovisão secular, que espera uma redenção física, uma redenção apenas estrutural, tirar o homem da favela e colocar ele num ambiente melhor. Deus nos diz que o nosso problema era algo muito maior, muito pior do que estar numa favela. Nós estávamos no império das trevas. E diz o texto que Ele nos tirou de lá. Isso é redenção, isso é resgate. Ainda no versículo 13, Jesus nos transportou para onde? Para o seu reino. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer? Que a salvação é uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Não é uma mudança de classe social. Não é uma mudança educacional, mas é uma mudança de domínio. Nós estávamos sob o domínio das trevas, sobre um império das trevas. Em terceiro lugar, Deus nos redimiu por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que isso aconteceu. Versículo 14, em quem temos a redenção. A palavra redenção é comprar. Nós fomos comprados, nós éramos escravos, nós estávamos no mercado. Era assim que os escravos ficavam. Então existia uma praça, as pessoas levavam os escravos para essa praça, colocavam eles sobre um palanque, e ali as pessoas vinham e compravam. Olhavam os dentes, os olhos, via a estrutura, e aí escolhia o escravo que queria. A Bíblia diz que nós éramos escravos, escravos das trevas, e Cristo nos comprou. Nós tínhamos uma dívida com Deus, e essa dívida foi paga para Deus. Então, em quem nós temos a redenção? Em Cristo, através do quê? Do seu sangue.
por meio da remissão dos pecados. Deus pagou um preço alto pela nossa redenção. O preço foi o seu sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabemos que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que por tradição recebeste de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi resgatado das trevas através do sangue de Jesus. Isso é fantástico, irmãos. Isso mostra o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus. Isto mostra o quanto o homem é precioso. O homem não veio de um ser irracional que foi evoluindo. O homem não veio de um acaso, de uma célula, de uma ameba, não. O homem é o único ser que é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem um valor incomparável com todos os outros seres da criação. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Isso é fantástico, isso nos faz olhar para o homem de uma outra forma. Por isso que nós somos contra o aborto. Agora, se você crê que tudo é do acaso, então, e que o homem é apenas um ser que evoluiu de um ser irracional, e que agora se tornou um ser pensante, então não tem problema nós matarmos este homem ainda no ventre. Não tem problema nós aplicarmos a injeção nele quando ele não estiver mais a fim de continuar vivendo através da eutanásia. Agora nós entendemos que o homem não é um ser qualquer. Veja que a nossa visão de mundo, se a nossa visão de mundo é uma visão cristã, ela muda toda a nossa maneira de se relacionar com o mundo, com a criação e com o próprio homem. O homem tem um valor inestimável. Ele foi comprado com o sangue de Cristo. Ele é o único ser que carrega a imagem de Deus. Isso é impressionante. E o que nós podemos aprender sobre Jesus? Ele é o nosso resgatador. Foi Ele que nos comprou, que nos tirou, que nos redimiu. Nós apenas ficamos passivos. Ele fez tudo. Ele te tirou, Ele te comprou, através do seu sangue. E o que nós podemos aprender deste Cristo? Em primeiro lugar, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito, ninguém jamais viu a Deus, mas através de Cristo nós podemos ver o próprio Deus. Versículo 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus, em um momento, ele falou para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Em segundo lugar, Jesus tem a mais alta honra da criação. Ainda no versículo 15 ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Significa que Jesus é o primeiro em importância. O fato dele ser o primogênito significa que ele é o primeiro em importância. Não existe ninguém acima dele. Jesus é a fonte de toda a criação. Nós cremos que Deus criou o mundo, mas de que forma? Versículo 16: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, as que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus, Ele é a fonte de toda a criação. Todas as coisas foram feitas através dEle. Nele foram feitas todas as coisas. Ele não é só a fonte, Ele é o autor, tudo foi criado por Ele. Versículo 16. Tudo foi criado por Ele. E João 1,3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Ele, nele e por Ele. Em quinto lugar, Jesus é o propósito da criação. Versículo 16 diz: tudo foi criado por Ele e para Ele.
Por que esse mundo existe, irmãos? Por que este mundo foi criado? Este mundo foi criado para Jesus. Por que você existe? Qual é o propósito da tua vida? A cosmovisão secular vai dizer, não tem sentido a nossa vida. Você dá o sentido que você quiser à tua vida. A cosmovisão cristã diz, você tem um propósito. Você não foi criado por um acaso. Você não é fruto de uma evolução. Você foi criado com uma finalidade. Você foi criado para Jesus Cristo. Para ser dele. É por isso que você foi criado. E Agostinho ele vai dizer o seguinte, que nós fomos criados por Deus. Por isso inquieto está o nosso coração. O homem ele se encontra inquieto porque ele foi criado para ser de Cristo. Isso Agostinho disse lá no século IV. Século IV, irmãos. Há uma inquietação no coração da humanidade. Por quê? Porque ela foi criada para um propósito. Aí Agostinho diz, inquieto está o nosso coração. E o nosso coração só vai alcançar descanso. Nós só vamos descansar quando nós nos encontrarmos em Cristo. É isso que ele diz. O teu coração ele só vai encontrar descanso para suas inquietações quando ele estiver descansando em Cristo. Por que isso? Porque você foi feito para uma finalidade. E quando você tenta viver de outra forma, você está indo contra o propósito para o qual você foi criado. Por isso que surge essa inquietação, essa ansiedade no teu coração, essa falta de prazer em viver. A nossa alegria, o nosso prazer, nós vamos encontrar a alegria e o prazer na vida, quando a nossa vida cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Você foi criado para Ele. Não só você, mas tudo que você vê à sua volta. Toda a criação foi criada para Cristo. Em sexto lugar, Jesus, Ele preexiste a criação. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes de tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. Ele não tem início e nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Em sétimo lugar, Jesus é quem sustenta todas as coisas. Tudo foi criado nele, por ele, para ele, e ele sustenta. Esse mundo está em pé, você está respirando agora, porque ele está te sustentando. Versículo 17 diz, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas, inclusive você, subsiste por ele. Essa é a história da criação. É assim que o mundo veio a existir. E esta é a nossa visão de mundo. Por isso que o homem tem um valor grande, um significado, uma importância. O homem tem propósito, a sua vida não está aqui por um acaso, você existe para Cristo, você foi feito por Ele, para Ele, e você está sendo sustentado agora por Ele. Essa é a história da criação. Esse mundo ainda não ruiu, esse mundo não virou um caos total, porque Cristo está mantendo esse mundo em pé. Mas nós vimos que toda essa criação, as nossas vidas, este mundo foi afetado pelo pecado, pela queda. Gênesis 3,17 diz, e ao homem declarou, isso depois que Adão desobedeceu, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra se tornou maldita por causa do homem. Nós temos um esforço danado para colher hoje. A terra ela produz, mas com resistência. Por isso que a gente tem que jogar agrotóxico.
A terra não é mais amiga do homem, ela está amaldiçoada. Essa é a explicação que nós temos para tudo que está à nossa volta. Porque nós temos uma visão de mundo. Mas aí, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça de tudo isso. Versículo 18 ele diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo ele controla a sua igreja aqui nesta terra. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Ele é o cabeça do seu povo aqui nessa terra. As pessoas que estão sem Cristo, elas estão amaldiçoadas ainda. As pessoas que estão sem Cristo, que não fazem parte da igreja de Cristo, elas estão debaixo de maldição, debaixo da ira de Deus. Mas aqueles que foram ajuntados à igreja de Cristo, diz que Cristo é o cabeça dessas pessoas. E cabeça significa comando. Cabeça significa que Ele nos dá direção. Esse mundo está sem direção, vocês percebem isso? Esse mundo está sem direção, sem rumo. Cada um diz uma coisa. Há uma confusão, é uma verdadeira Babel o que nós estamos vendo. Mas a igreja de Cristo, ela não está sem direção, porque Cristo é o cabeça dela. Ele não é só o cabeça no sentido de comando, mas a cabeça que fornece provisão e sustento. Ele sustenta a sua igreja. E diz que Ele é o princípio, significa que Ele é a origem. Ele tem prioridade e superioridade. E aí o Paulo vai dizer no versículo 19, que em Jesus, nele, está toda a plenitude. Versículo 19 diz: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O que isso quer dizer? A plenitude. Lembra? A terra foi amaldiçoada, o homem caiu, desobedeceu a Deus, e ele agora é inclinado para o pecado. Ele já nasce com uma inclinação para fazer o que é mal, mas em Cristo, e somente nele, está toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude significa que o conhecimento, todo o conhecimento que nós precisamos, está em Cristo. A verdade está em Cristo. O amor está em Cristo. A graça está em Cristo. A luz está em Cristo. A santidade que nós precisamos está em Cristo. Em Cristo habita toda a plenitude. Tudo o que nós precisamos está nele. Tudo o que você precisa está em Cristo. Guarde bem isso. E desse último lugar, se tudo está nele, então ele é a solução para este mundo, irmãos. Em 10º lugar, em Jesus está a solução para a queda. Versículo 20 diz: E por meio dele, reconciliasse consigo somente o homem. O que diz o texto? Reconciliasse consigo todas as coisas. Tudo que foi afetado pela queda foi reconciliado através de Cristo na cruz. Através do sangue de Cristo, todas as coisas que foram afetadas pela queda foram reconciliadas. E ele vai dizer: tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A solução para este mundo está em Cristo, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Então nós temos duas cosmovisões. Nós temos mais, mas as duas principais, as outras são vertentes dessa outra cosmovisão. Nós temos duas cosmovisões principais: cosmovisão cristã e a cosmovisão secular. Através da cosmovisão cristã, a visão que nós temos de mundo, nós entendemos o seguinte: Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas e Ele disse no final que era muito bom. Tudo que Ele fez. Mas o homem desobedeceu a Deus. E tudo que Deus fez, inclusive o homem, foi afetado pelo pecado.
Só que como que está o enredo da história? Em que ponto nós estamos agora da história? Nós estamos na redenção. O homem caiu, ele falhou, a terra foi amaldiçoada, mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele tinha um plano, e este plano é chamado de redenção. Ele enviou Jesus Cristo para salvar o homem. Esta é a nossa cosmovisão. É assim que nós enxergamos o mundo, é a cosmovisão cristã. Mas existe também a cosmovisão secular. Tudo é fruto do acaso, de uma explosão, o homem veio do macaco, nada tem sentido nessa vida. A salvação para este mundo, então, se nada tem sentido, o que é salvação para este mundo secular? A salvação é ser salvo de uma estrutura mal desenvolvida. Nós precisamos melhorar as nossas estruturas, nós precisamos evoluir. O problema no nosso meio hoje, no meio cristão, é que nós dizemos crer que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós dizemos crer que o homem é pecador e que a solução para o homem é Cristo. Mas no nosso dia a dia, no seu dia a dia, na sua segunda-feira, você vive muitas vezes com base na cosmovisão secular. Você quer ver que forma? Nós fazemos isso quando nós tentamos explicar o mal. O mal, por exemplo, no casamento. Sabe qual que é o problema no meu casamento, pastor? Meu problema é dinheiro. O problema do meu casamento, pastor, é dinheiro. Se nós tivéssemos mais dinheiro, nós viveríamos melhor, como casal. Isso é olhar o mundo através de uma cosmovisão secular. Você está dizendo o seguinte: o problema está na estrutura. Você precisa melhorar, evoluir. Isso não é verdade, porque os maiores índices de divórcio, sabe onde acontecem? Não é entre os pobres, é entre os ricos. O problema do seu casamento não é dinheiro. Não, sabe o que é, pastor? É compatibilidade. Você está tentando explicar, então, que o problema é um problema estrutural. Sabe o que é? Ele é do Rio Grande do Sul, eu sou lá da Bahia. Nós temos mentalidades diferentes. O problema é compatibilidade. Os filhos, a mesma coisa. Sabe qual que é o problema do meu filho? É a educação. Ele foi criado pela avó. Ai, menino. O problema dele é esse. Mimado. O problema é estrutural. Sabe qual que é o problema do meu filho? É que ele não estudou numa boa escola. Aí ele tinha umas más companhias que andava com ele e corrompeu ele. Quando você diz isso, você não está pensando através de uma cosmovisão cristã. Você está interpretando a vida por meio de uma cosmovisão secular. Você está dizendo que o problema é estrutural. Se ele tivesse estudado numa melhor escola, se ele tivesse amigos mais educados, se ele tivesse ido para a Suíça estudar lá, ele seria um menino melhor. Sabe o que é, pastor? O problema é que a gente viveu sempre numa favela, pastor. Irmãos, eu não estou dizendo que o ambiente, ele não influencia, ele tem uma certa influência sobre nós. Mas ele apenas potencializa o mal que já existe dentro de nós. O mal já está dentro de nós. Dependendo do ambiente, ele favorece mais para que esse mal aflore ainda mais. Mas o mal está dentro do homem. É assim que a Bíblia explica tudo o que está acontecendo à nossa volta. O problema do nosso país, sabe qual que é o problema do nosso país? Quem já não ouviu isso? O problema é os portugueses. O problema do Brasil é porque foi colonizado por português. Se nós tivéssemos sido colonizados por ingleses, por alemães, nós seríamos melhor. Isso é olhar o mundo através de uma visão de mundo secular. Ou vocês acham que os alemães são perfeitos? Veja o que eles fizeram na época de Hitler. O problema não está não está em nossas estruturas. E quando nós olhamos para a vida através de uma visão de mundo secular, nós vamos buscar também um salvador secular. Nós vamos buscar uma salvação secular.
eu já sei como resolver o problema no meu casamento. Vou comprar um livro de autoajuda. 10 passos para como não matar meu marido. Para eu viver bem com ele. Então você vai em livros de autoajuda. Por que vende tanto livros de autoajuda? Porque as pessoas têm uma visão de mundo secular. Então elas acreditam que a solução é uma solução estrutural. Nós precisamos evoluir, melhorar. Nós precisamos de educação. Então a educação se torna um salvador. Nós precisamos de um governo melhor. Então vai entrar alguém. Olha o que pode acontecer. Entra alguém que resolve tudo isso aí que está acontecendo hoje no nosso país. Entra alguém lá no governo e acaba com a corrupção. Sabe o que vai acontecer, gente? Ele vai se tornar um salvador. As pessoas não vão se dobrar e glorificar a Deus, mas elas vão entender que essa pessoa que resolveu tudo, Ele é o nosso Salvador. Isso aí se parece muito com o que a Bíblia diz sobre o anticristo. Vocês percebem? Quando nós temos uma visão de mundo, que não é uma visão cristã, pautada na Bíblia, onde Deus é o autor da história, onde este mundo foi criado por Deus com um propósito, onde o homem desobedeceu a Deus, e este mundo se tornou no caos que está, e a solução para esse mundo está somente em Cristo. Quando nós não temos uma visão dessa, nós vamos buscar salvadores em todos os outros lugares. Nós vamos buscar um salvador na educação, na falta de dinheiro, no emprego, na profissão. Nós vamos buscar salvadores em todas as áreas. Em livros de autoajuda, você vai buscar um salvador em todas as áreas. Mas nós vimos que tudo que nós precisamos está em Cristo. Versículo 19 diz: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. É nele que está a solução para as mazelas deste mundo. É nele. Ele é o redentor de todo este mundo, e somente nele está a solução. Versículo 20 diz: pois por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você acredita que o problema no teu casamento é financeiro, mas o maior problema do teu casamento, ainda que você esteja vivendo um problema financeiro, o maior problema é que nós somos pecadores. Você é pecador. O maior problema dos nossos filhos é porque eles são pecadores. Eles carregam, desde que Adão pecou, todos nós carregamos uma inclinação para o pecado. E a solução está em Cristo. A solução não está na Super Nani. Gustavo Cerbasi escreveu um livro fantástico sobre finanças. Compra, leia, estude com o seu marido. Vai ser bom. Vocês vão aprender a lidar melhor com as finanças. Mas o que as nossas famílias precisam, o que a nossa nação precisa é de Cristo Jesus. Nele habita toda a plenitude. Nele. Se Cristo assumir o controle do coração dos homens que estão no poder, a situação muda, irmãos. Quando o justo governa, a Bíblia diz, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio, aquele que não tem Deus em seu coração, não tem Cristo, ele governa, o povo padece. Sabe o que nós temos que fazer em relação à nossa nação? Nós temos que orar para que os nossos governantes sejam salvos. A solução para o nosso país não está num outro partido, não está em um político. A nossa solução está no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A solução para o teu casamento está em Cristo Jesus. Inundar o teu coração. Quando nós estamos cheios de Cristo, nós aprendemos a suportar o nosso cônjuge.
Quando o nosso coração está cheio de Cristo, nós aprendemos a lidar com os nossos filhos com sabedoria. Quando os nossos filhos estão cheios de Cristo, eles aprendem a honrar a nós como pais. Quando nós estamos cheios de Cristo, nós pagamos nossas contas. Quando nós estamos cheios de Cristo, nós respeitamos as leis do nosso país. Quando nós estamos cheios de Cristo, nós somos sal e luz para esta nação. Vocês percebem, irmãos? O que nós precisamos é de Cristo. Nele está toda a plenitude. Ele é a fonte. Quem tiver com sede nesta noite, vá a Ele e beba. Sabe o que vai acontecer com você? Nunca mais você terá sede. Há uma fome no teu interior. Há uma fome por prazer, pelas coisas deste mundo. Há uma fome no teu interior, porque existe um vazio dentro de você, e você tenta preencher esse vazio com sexo, com drogas, com lazer, com trabalho, com profissão, com dinheiro. Eu quero te dizer uma coisa, nada disso vai matar a tua fome. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer ter. Quanto mais você se entregar aos prazeres, mais prazeres imorais você vai querer. Quanto mais drogas você usar, mais drogas você vai querer usar. Há uma fome dentro de você. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dele, nunca mais terá fome. É nele, irmãos, que habita toda a plenitude. É nele que está a solução para o vazio do teu coração, e que você tem tentado preencher ao longo da sua vida com tantas coisas. Se essa palavra está falando com você nesta noite, eu quero encerrar te desafiando a se entregar a Cristo então. Peça perdão a Ele nesta noite, e lance-se aos braços de Cristo. Como nós cantamos, se renda aos pés de Cristo nesta noite. Abrace Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a palavra de Deus para nós. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love.